Olá pessoal, hoje o vídeo é sobre um suplemento muito popular, talvez um dos mais populares e também um dos mais polêmicos com relação à sua efetividade. Mas eu quero apresentar para vocês de uma forma bem tranquila, a ideia é uma linguagem não tão técnica, afinal de contas eu sei que aqui nós temos nutricionistas, médicos, profissionais de educação física, etc. Mas também tem pessoas que são advogados, arquitetos, enfim, todas as áreas que não têm obrigação de entender bioquímica, etc., mas que desejam ter aqui alguma informação de qualidade com relação a algum suplemento tão popular quanto o BCA e para não jogar o dinheiro fora quando o suplemento não tiver realmente uma boa efetividade para a sua situação em si, né? Cada um tem a sua realidade, seja atleta, esportista, etc. Então nós precisamos ter uma visão bem ampla e, claro, vou dando exemplos práticos de quando que determinado suplemento, como aqui no caso hoje o BCA, pode ou não ser bem aplicado na sua utilização diária. E falando em suplemento, se você tem dúvidas sobre algum suplemento em particular, deixa aqui nos comentários que eu faço também um vídeo específico sobre o suplemento que você deixar aqui para eu estar elucidando aqui a sua dúvida. Bom, vamos lá. Primeiro, quando falamos em BCAAs, estamos falando de 3 aminoácidos: leucina, isoleucina e valina. O aminoácido leucina é o aminoácido, podemos chamar de principal, para a ocorrência da síntese proteica, que de maneira crônica, quando você tem mais síntese proteica do que degradação proteica, você pode estar aqui construindo massa muscular, ganhando massa muscular, que é um objetivo, na realidade, de todas as pessoas, porque músculo é saúde. Claro que algumas desejam mais massa muscular, nem se tratando apenas de fisiculturistas, mas mais massa muscular para lutar, para um jogador de futebol não ter ocorrência de lesões, ou então a mulher desejando um glúteo mais durinho, mais estético, e falando aqui de uma idade mais avançada, preservar a sua autonomia, conseguir carregar uma sacola do mercado sozinho, conseguir levantar do vaso sanitário sozinho, então realmente ter autonomia até o final da vida. Então músculo é saúde, não apenas é algo visando questões estéticas. Mas de nada adianta nós estarmos utilizando a suplementação isolada de leucina, no caso. Eu disse que a leucina é o aminoácido mais importante para a síntese proteica, mas ela precisa dos demais aminoácidos, principalmente aqueles que são considerados essenciais. E onde estão esses aminoácidos? Estão presentes na nossa alimentação. Os alimentos de origem animal, frango, peixe, carne vermelha, ovos, leite, derivados, contêm bons níveis de aminoácidos, mas também no reino vegetal encontramos ótimas fontes, assim como leguminosas e combinações de cereais integrais com leguminosas, enfim, podemos sim obter por meio de alimentação de origem vegetal todos os aminoácidos que são importantes para não apenas nossa saúde, mas também para o ganho de massa muscular. E eu deixo aqui, mais adiante, eu coloco um vídeo específico sobre uma alimentação para indivíduos que não ingerem alimentos de origem animal, como eles conseguem ganhar massa muscular. Mas já deixo aqui claro que é possível sim esse ganho. Bom, então quando você come um ovo, quando você come feijão, você está ingerindo os BCAAs, lembrando, leucina, isoleucina e valina. Então, mesmo que você nunca comprou um suplemento de BCA na sua vida, você naturalmente ingere os BCAAs por meio da sua alimentação. Então, aqui já fica bem claro que se você tem uma alimentação com uma boa ingestão de proteínas, uma ingestão adequada para o seu objetivo. Se o objetivo for ganho de massa muscular, em torno de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso, distribuído aqui em no mínimo 4 refeições por dia. Se você já tem uma alimentação completa com relação a isso, você necessariamente não precisaria estar suplementando com BCAAs, porque você já tem o BCA na sua alimentação. Lembrando, o Whey Protein, um suplemento proteico muito comum de ser utilizado, ele é muito rico em BCAAs. Então você, tomando o Whey Protein, você já tem também uma ótima presença de BCAAs na sua alimentação.
Então, por conta disso, que muitos profissionais de nutrição, enfim, profissionais da área de saúde, dizem que o BCA não presta para nada. Então aqui eu corrijo. Não é que o BCA não presta para nada, é que os BCAAs, esses 3 aminoácidos, já estão presentes em alimentos, fonte de proteína e também suplementos proteicos, eu aqui dei o exemplo da whey, mas também uma proteína vegetal de qualidade também tem bons níveis de BCA, uma albumina em pó, por exemplo, também. Então, seja por meio de alimentos, fonte de proteína, o nosso ganho de massa muscular. Se você é corredor, se você é ciclista, se você não deseja ganhar massa muscular, mas precisa ingerir proteínas para recuperação ou então para manutenção da sua massa magra para prevenção de lesões, pode ficar de 1,6, 1,8, mas também não vai ter malefício algum você utilizar 2 gramas, por exemplo, de proteína por quilo de peso. Agora, tem uma situação específica que confunde muitas pessoas agora com as redes sociais. Se o BCA não é interessante para ganho de massa muscular, por que nas redes sociais nós observamos fisiculturistas utilizando BCAAs como um dos seus suplementos? A resposta é clara. Primeiro, o atleta ele acaba sendo um laboratório dele mesmo, né? Então ele como tem um treino extremamente intenso, ele observa alguns suplementos que ele coloca ou retira e as respostas agudas que aquela suplementação proporciona. No caso do BCA, ele não vai retirá-lo da sua suplementação e observar que diminuiu a sua força, por exemplo. Mas o que é muito comum o atleta observar é um aumento nas dores tardias de acordo com aquele treinamento. Então o atleta treinando muito forte, muito intenso, seja um atleta de triatlo, seja um atleta de musculação, no caso aqui o fisiculturismo ou powerlifting, observa sempre maiores dores na sua musculatura. E com a suplementação de BCA, empiricamente ele observa que, quando eu retiro, eu tenho uma recuperação prejudicada. E isso é muito bem apresentado na ciência. Agora, antes de você sair comprando BCA, qual que é o seu treino? Como que é realmente a sua rotina de treinamento? Porque aqui nós estamos falando de indivíduos que têm uma rotina de treino extremamente intensa. Então isso é para poucos, não é algo da realidade da maioria das pessoas que vão na academia com treinamento submáximo na maioria das vezes, mas que já é o suficiente para o seu objetivo. Estamos falando aqui de pessoas que são, no caso aqui, falei de triatletas, maratonistas, realmente, quem tem uma rotina de treino muito exaustiva, se é um fisiculturista, realmente aqueles treinos muito intensos, seja de acordo com o seu volume, ou principalmente de acordo com o volume, a intensidade realmente desse treinamento, podem se beneficiar sim com a suplementação de BCA, mas não tem nada a ver com o ganho de massa muscular. Então, espero que eu tenha tirado um pouco, de uma maneira muito simples, até se você é um profissional da área de saúde, me perdoe aqui o linguajar, quando eu vou dar uma aula num curso de pós-graduação, por exemplo, a gente apresenta isso à luz da bioquímica e tudo mais. Aqui a nossa ideia é um papo descontraído, né? Não é nada técnico no sentido aqui de ser uma aula, longe de ser uma aula técnica sobre o assunto, mas é unindo aqui toda a experiência que eu tenho, não apenas na questão acadêmica como professor, mas também unindo o meu lado na prática clínica, lidando com atletas do mais alto nível. Então esses relatos que eu digo, são relatos que eu ouço há pelo mais de 20 anos, lidando na prática realmente com atletas. Temos grandes pesquisadores que dominam demais a ciência, mas nunca conviveram realmente no mundo real com atletas de um nível mais elevado, então acaba não tendo essa visão prática que eu acho muito importante também estar em conjunto com, claro, a base científica. Então espero que tenha auxiliado
e que você, se não conhecia nada sobre o assunto, aprendeu que mesmo não comprando BCA, você utiliza os BCA, seja por meio do whey, seja por meio da sua proteína vegetal, ou então seja por meio do seu omelete, ou então do seu arroz com feijão que você consome no dia a dia. Deixe aqui nos comentários o que você mais gostaria de aprender sobre, seja BCAAs, outros suplementos ou dúvidas de nutrição em geral. Valeu, pessoal!